Oi, gente, tudo bem? Eu queria agradecer a vocês a participação, tem sido muito legal. O trabalho tem tido um resultado muito bom. Algumas pessoas têm me procurado no privado para dizer o quanto as minhas lives têm ajudado. Nossa, e eu fico muito feliz com isso. Pessoas que dizem que as minhas lives estão trazendo mais esperança, mais coragem delas seguirem em frente, apesar das adversidades. Que bom, eu espero poder continuar contribuindo de alguma forma com você que me escuta. O conto de hoje, ele vem fazer a gente refletir sobre como é importante a gente ter um país comprometido com a redução da desigualdade social. Sim, porque algumas semanas atrás eu coloquei aqui um conto chamado Assalto na Pizzaria. Se você ainda não viu, dá pra você ver. Você vai lá no YouTube, escreve Vera Granado, você vai achar o meu canal. Aproveita e se inscreve se você ainda não se inscreveu. E assiste esse vídeo, Assalto na Pizzaria. Esse e os outros. Esse vídeo, nesse conto, o conto fala que a importância do estudo para reduzir as desigualdades sociais. Sim, o estudo é essencial para reduzir as desigualdades sociais. Através dele você tem uma profissão, se forma, consegue um emprego com um salário digno para melhorar a sua vida e também ter condições de melhorar a vida das outras pessoas. Mas não é só isso, assim, tipo, não basta você querer estudar, né? Tem toda uma complexidade e é muito complicado para quem é muito pobre. Para os mais pobres é muito difícil estudar. E esse conto de hoje, ele vem mostrar que a gente, além da vontade, além de querer estudar, a gente também precisa contar com um país que nos dê o mínimo de condição para isso. Não simplesmente oferecendo a escola pública. Porque não basta oferecer a escola gratuita. Você também tem que ter condição de entrar e se manter nela. Né? Um governo comprometido com a melhoria da vida dos mais pobres. E o que seria isso? Um governo que te gera empregos, sabe, com um salário que te dê condições de ter uma alimentação digna, uma casa confortável, não dessas que você de noite dorme com um pingo de goteira na sua cabeça, sabe? Que te dê saneamento básico. Sim, porque em muitos lugares as crianças brincam nas fossas pegando doença. Água encanada não é a realidade de todo mundo. Muita gente não tem um chuveiro para tomar banho, não tem água encanada, sabe? São coisas mínimas assim que a gente tem que ter, sabe? Para poder ter uma condição de chegar na escola e se manter lá. Porque com fome ninguém aprende. Eu lembro que eu tinha uma aluna, uma ex-aluna, que ela, na hora do almoço, ela guardava a sobremesa na mochila. E eu perguntei, por que você não vai comer? Você não gosta da maçã? Eu vou levar para minha mãe. Vai ser a única coisa que minha mãe vai comer no dia, porque eu e meus irmãos, a gente come na escola, mas para minha mãe não tem nada. Então, gente, sabe, é muito difícil. Muita gente só tem aquela alimentação mesmo lá da escola, sabe? E a criança chega de manhã com fome. Vai aprender o quê? É muito complicado. Sem alimentação, uma criança subnutrida, ela não consegue aprender. Não consegue ter o desenvolvimento cognitivo, não consegue prestar atenção. Então, agora, por exemplo, nessa época da pandemia, para se estudar, para poder acessar a plataforma e acessar as aulas, tem que ter uma internet legal, sabe? Não é essa a internet do pré-pago. Essa aí acaba com os dados, gente. Essa tem WhatsApp e Facebook limitado. Mas para você acessar uma outra coisa que gaste mais dados, não dá. Aí eu vejo gente falando assim, na sala de aula não saía do celular, agora que precisa do celular não vai. Não é assim, a realidade não é essa. O aluno perturbava assim, eu era professora e o aluno não largava o celular, ficava no WhatsApp, porque o WhatsApp é de graça, entendeu? Agora, acessar uma plataforma para estudar é mais complicado. A gente precisa parar de culpabilizar a vítima. É um
malandro, não quer estudar, a escola dá tudo, dá uniforme, dá material, dá comida, não estuda porque não quer. Não é assim. A gente precisa ter um outro olhar, enxergar o outro como realmente ele é, aprender a ver qual é a realidade da pessoa, por que ela age daquela maneira. Eu já disse isso uma vez aqui, eu vou repetir. Cada um é aquilo que consegue ser. É por isso que esse conto de hoje, inclusive ele é novo, tá? Ele não está no meu livro Convite. Ele é bem atual, fala sobre a pandemia também. Ele vem mostrar isso, sabe? Que a gente tem que ter força de vontade, sim. Tem que estudar. Contra todas as adversidades, a gente não pode desistir. Mas a gente também tem que saber escolher um governo que esteja do nosso lado, do lado do mais pobre, sabe? Um governo que esteja disposto a acabar com a fome de dignidade. Então vamos lá? Vamos ao conto de hoje? Inclusive eu vou estar lendo aqui do notebook porque ele ainda não está no livro. Ele está saindo assim, quentinho do forno para vocês. O nome do conto é O Sobe e Desce da Ladeira. Laio era um jovem de 17 anos que morava na Ladeira dos Tabajaras, na comunidade da zona sul do Rio de Janeiro. Seu pai, Antônio, vivia do aluguel das kitnets que construiu lá no morro. Era um cara trabalhador. Veio do Ceará com 16 anos tentar a vida no Rio de Janeiro. Sair da roça era seu sonho. A vida lá não era fácil. Aos sábados, ele tinha que levantar antes do sol para pegar uma estrada por 3 horas numa carroça, levando sacas de milho, feijão, farinha para vender na cidade. Não teve direito à infância. Não sabia o que era bola, TV, festa de aniversário, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Quando chegou ao Rio, só conseguiu emprego de ajudante de pedreiro e foi aprendendo a profissão. Dormia na obra, que oferecia café da manhã e almoço. O salário ele foi guardando até comprar um lote no morro, onde aos poucos foi construindo as suas kitnets. Fez um prédio pequeno, de 2 andares, com 3 kitnets em cada andar. Ele morava numa e alugava as outras. Lion, seu filho, era muito estudioso. Ficava muito triste quando sua escola, que ficava bem na subida do morro, era obrigada a fechar por causa do tiroteio, ou quando a chuva derrubava as encostas, castigando as casas mais vulneráveis e cobrindo de lama o chão, a ponto dele não poder descer o morro para ir à escola. Estava revoltado porque queria ter as mesmas oportunidades que os meninos que moravam no asfalto. Podia ter um temporal. O carro os deixava na porta da escola. O tiroteio não chegava lá. A escola não fechava nunca. Se um professor precisasse faltar ao trabalho, a escola pagava outro para substituí-lo. Quem contava isso para ele era seu amigo Fred, que estudava numa escola particular em Copacabana. Ele conheceu Fred na praia. Fred era filho de uma empregada doméstica que morava no trabalho. Os patrões dela pagavam o estudo do Fred. Tratavam-no como se ele fosse da família. Mas outro dia eu conto a história do Fred. O país estava vivendo uma pandemia e as pessoas só podiam sair de casa se fosse estritamente necessário. As escolas estavam fechadas. Laio estava tendo aulas online graças ao celular que o pai comprou em 12 vezes para ele no seu aniversário e a internet que ele começou a pagar para ele poder usar porque só com o pré-pago dele não dava. A plataforma que ele tinha que acessar as aulas gastava os dados todos. Laio estudava com Paulo, seu amigo, que não tinha as mesmas condições que ele. Paulo estava abrigado na igreja porque perdeu a casa com a chuva. Sua mãe não conseguiu o auxílio emergencial, um valor de R$600 que o governo estava oferecendo a pessoa desempregada ou que tinha trabalho informal. Paulo estava vivendo de doações de roupas e alimentos. Ele também queria muito estudar, se formar, ter uma profissão para dar uma vida melhor para a mãe dele. Mas para Paulo ainda era mais difícil. Muitas vezes, Paulo dormia nas aulas. É que a casa onde ele morava antes da chuva era muito quente. Por isso, ele passava a noite do lado de fora.
Só entrava para dormir lá para as 3 horas da manhã, quando refrescava um pouco. Quando chegava à escola, não conseguia prestar atenção nas aulas de tanto sono. Só tirava nota baixa. Ainda tinha vezes que ele precisava faltar para tomar conta do irmão, quando a mãe conseguia uma faxina para fazer. A vizinha olhava o menino, mas às vezes ela também não podia e sobrava para ele. Um dia, quando Lion estava estudando com Paulo, a polícia subiu o morro atirando, como era de costume. Mas dessa vez, a polícia invadiu a casa de Lion. Um dos policiais jogou Paulo no chão e deu nele um mata-leão. Cadê a droga, seu verme? Cadê a droga? Paulo só conseguiu responder: não estou conseguindo respirar. E o policial não soltava. Enquanto isso, outros 2 davam chutes covardemente no Lion. Eu sei que a droga tá aqui. Cadê a droga? Ou falo, eu vou te matar, seu verme. Os 2 viram a morte de perto. Foi quando os bandidos do morro jogaram uma bomba próxima à porta do Lion. Os policiais desviaram a atenção, soltaram os meninos e começaram a atirar do lado de fora da casa. Os meninos correram. Um tiro acertou no Lion. Os meninos conseguiram chegar até a casa de uma senhora que os acolheu. Quando a operação policial acabou, essa senhora levou o Lion para o hospital. Ele passou por uma cirurgia, mas acabou perdendo o movimento das pernas. Tudo ficou muito mais difícil para Lion quando ele se tornou um cadeirante. Meses depois, as aulas voltaram. Descobriram a vacina para o vírus que tinha causado a pandemia. Mas Lion não podia mais ir à escola. Não tinha como ele descer um morro na cadeira de rodas. Seu sonho de estudar tinha chegado ao fim. Foi quando aquele cearense, cansado de ver o filho sofrer, tomou uma decisão. Vendeu as kitnets e comprou um conjugado na Barata Ribeiro, uma das principais vias de Copacabana. Finalmente, ele pôde voltar a estudar. Seu pai voltou a trabalhar de pedreiro para manter os 2. Uma van da prefeitura buscava um Lion na porta do prédio. Um brilho voltou a surgir nos olhos de Lion. Mas os olhos dele transbordaram mesmo de luz quando ele, 6 anos depois, levantou como uma bandeira seu diploma de sociologia. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo conto.